Se a ideia por trás do tarifaço do presidente Trump der certo, ainda assim vai dar errado. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre este dia do tarifaço, onde o presidente Trump anunciou a tarifa de importação para os principais países. O Brasil ficou ali com a tarifa mínima de 10%, o que coloca o Brasil numa condição de, diria, menos prejudicado, mas não é tão simples assim, tá? Ainda que o Brasil tenha ficado nessa lista de país menos prejudicado, isso pode ter consequências para o Brasil, em certa medida, consequências positivas, mas em certa medida consequências negativas, e a gente vai entender quais são elas, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de economia, mercado financeiro, falo também de carreira, falo para profissionais de mercado financeiro, preparando estes profissionais para as principais certificações financeiras que o mercado tem. Inclusive nesse canal eu tenho aulas e eu tenho estudos de caso como esse, para você aprender o mercado de verdade e sair da superfície. Sair daquela história de ficar decorando as coisas, você precisa aprender. Então, se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, tá? Se você gostar desse vídeo, vai ser muito legal acompanhar você nessa nossa jornada de aprendizagem aqui nesse canal. Bom, direto ao ponto, né? A menos que você esteja em Nárnia, você viu a repercussão que deu a live, a apresentação do presidente Trump ontem, aquele cartaz lá falando sobre a tarifa de importação que será imposta a muitos países, e o Brasil ficou lá numa relação de 10%, que é a tarifa mínima. In other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Brazil, 10%, 10%. Mais uma vez, olhando para isso, parece que o Brasil é um país que foi menos prejudicado dentro dessa história, e isso sim, isso pode abrir algumas oportunidades para a indústria brasileira, mas também representa algumas ameaças. Que tipo de oportunidade isso pode apresentar para a indústria brasileira? Uma vez que o presidente Trump resolveu, por exemplo, tarifar, criar taxas de importação altíssima, principalmente para o setor têxtil, que eu vou falar melhor sobre isso, a gente pode, por exemplo, pensar na indústria têxtil do Brasil, querer abrir esse mercado e passar a exportar para os Estados Unidos, embora, claro, o que a gente produz no setor têxtil não chega nem aos pés, nem perto do que produz, por exemplo, um Camboja, que eu vou falar sobre ele especificamente. Mas o que eu quero dizer é que, se os Estados Unidos deixam de comprar de outros países, pode representar para a gente uma oportunidade de oferecer os nossos produtos para a indústria, para o comércio, né, para os consumidores norte-americanos. Agora, representa também uma ameaça à própria indústria brasileira, porque se países como a China começam a encontrar dificuldade de desovar a sua produção lá nos Estados Unidos, e a China exporta muito para lá, a China pode, por exemplo, querer meio que desovar isso aqui no Brasil, e em certa medida pode até favorecer, porque nós teríamos uma redução dos preços vindo de lá. Por outro lado, isso representa uma ameaça para a nossa indústria. Então, não é uma equação simples, tá? Não existe uma resposta simples para isso. Mas o que eu queria falar com você é, por que o Brasil, estando na lista de países menos prejudicados, por assim dizer, ainda assim, acende-se um sinal de alerta muito grande? Porque o presidente Trump subiu muito a barreira para alguns países emergentes, dos quais esses países, inclusive, são muito deficitários do ponto de vista de balança comercial e dependem muito dos Estados Unidos. Isso pode provocar uma reação de cadeia que não vai ser bom para nenhum país, nem para o próprio Estados Unidos. Mas eu vou explicar isso com detalhes. Eu trouxe aqui apresentação, trouxe gráfico, trouxe uma série de coisas para a gente ver, mas antes, deixa eu explicar. Por que eu disse no começo desse vídeo que, ainda que a ideia do presidente Trump dê certo, ela dará errado? Vamos entender. O presidente Trump resolveu fazer isso sob o discurso de proteger a indústria norte-americana. Porque ele quer, com isso, fazer com que a indústria deixe de produzir em outros países e vá produzir em território norte-americano para sair dessa tributação aí, né? Essa é a intenção dele, sob a justificativa de que, ao fazer isso, ele protege a indústria norte-americana, protege o emprego e etc, e etc. Pensa aqui comigo. Imagina que essa ideia dele dê certo e que, de fato, se não todas, mas a maior parte das indústrias que fornecem para os Estados Unidos resolvam montar operações naquele país. Uma pergunta: vai ter mão de obra para isso? Da onde que ele vai tirar gente para trabalhar nesse tanto de indústria que hoje está fora e eventualmente iria para lá? Não tem mão de obra. Então, de um jeito ou de outro, seja
o cidadão norte-americano comprando produto vindo de fora, pagando mais caro, então isso gera inflação, ou seja, hipoteticamente, todas as indústrias indo para lá, gerando pressão no salário, vai gerar inflação. Ou seja, de um jeito ou de outro, isso tende a gerar inflação para o cidadão norte-americano. E tem um outro ponto, né? Se a gente olha para a indústria norte-americana, sim, é verdade que a indústria norte-americana é forte, ela produz, por exemplo, automóveis. Mas uma indústria que produz automóvel para vender no mercado norte-americano ou até mesmo para o mundo, ela precisa importar aço de outros países. E já existe uma tarifa de aço que o próprio presidente Trump colocou de 25%. Então, a gente vive numa economia tão globalizada que é muito improvável que os Estados Unidos em si saiam ileso dessa história. Porque a consequência natural que a gente está enxergando é provocar inflação lá nos Estados Unidos. Seja porque tudo ficou mais caro, seja porque há uma pressão nos salários, porque não há mão de obra para atender toda essa demanda de produção que teríamos dentro da indústria norte-americana. Agora, por que o presidente Trump ter taxado países emergentes pode trazer uma consequência aqui para o Brasil? Agora a gente vai entender e a gente vai olhar isso aqui. Então tem aqui a matéria que saiu lá, então tem uma relação de países, saiu aqui no CNN, deixa eu só pegar esse cursor aqui para você me acompanhar. Todos os países, você já deve ter visto, o Brasil está em 10º, mas eu peguei aqui como exemplo, tá, o Camboja. O Camboja, os Estados Unidos resolveu tarifar em 49% o que ele importar do Camboja. E aí você que está aqui me vendo, talvez pense, tá, Thiago, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sei nem onde fica o Camboja, por que isso pode me afetar? Eu vou te explicar, vamos lá. Eu separei aqui alguns dados do site Trading Economics, falando aqui dos Estados Unidos, mas eu vou falar especificamente do Camboja. Então, essa tela que a gente está vendo aqui é importação, essa aqui é exportação. Então, quando a gente olha o Camboja e o que ele exporta, ou seja, daquilo que a indústria do Camboja produz e vende para o mundo, 41% do que o Camboja exporta vai para os Estados Unidos. Potencialmente, a gente está dizendo que esse aumento de tarifa para o Camboja pode representar uma perda de 41% do comércio internacional desse país. E aí você ainda deve se perguntar, Thiago, eu ainda não entendi o que eu tenho a ver com isso. Eu não sei nem onde fica o Camboja. Tá bom, vamos lá. O Camboja é um país pequeno e aí eu coloquei aqui, por exemplo, sobre o que ele mais exporta, né? Dados de 2023, exporta artigos de vestuário, de malha ou de crochê. Então, se o Camboja resolver vender para os Estados Unidos, vai ficar mais caro comprar vestuário lá nos Estados Unidos, isso vai provocar inflação. Por outro lado, um caminho natural que o Camboja pode ter é tentar pegar essa sua produção de vestuário e vender para outros países, talvez inclusive para o Brasil. O que mais uma vez aumentaria a oferta, nesse caso de vestuário, e aí competiria com a indústria nacional, aqui a indústria têxtil nacional. E aí, como é que a gente faz para proteger os empregos aqui no Brasil se nós tivermos uma enxurrada de produtos que iriam para lá e não vêm para cá? Essa é a primeira reflexão que a gente precisa ter. A segunda reflexão que a gente precisa ter é que, se hipoteticamente o Camboja, tá, que tem aqui teria uma perda de exportação de 41% da sua balança comercial, significa necessariamente que há menos entrada de capital nesse país. E significa necessariamente que a indústria desse país pode ter dificuldade e, portanto, isso pode gerar um desemprego nesse país. Eu ainda não consigo entender uma relação tão direta com o Brasil, certo? Certo. Vamos avançar aqui. Se eu estou dizendo que há uma perda da balança comercial do Camboja, eu estou dizendo que há menos entrada de dólar. E, portanto, o que pode acontecer é que a moeda desse país se desvalorize. Então, eu estou dizendo que, olhando sob o ponto de vista de quem está olhando para o Camboja, isso pode ter uma consequência de desemprego naquele país e desvalorização da moeda local. Agora, você concorda comigo que se há um aumento do desemprego daquele país e desvalorização da moeda local, este país ele vai consumir menos do mercado internacional? Portanto, este país vai importar menos, porque ele tem menos poder para importar. E aí, quando a gente olha o Camboja, por exemplo, quando olha a importação, tá? Aqui, ó, importação por país. 45% de tudo que ele importa vem da China, vem ali do Vietnã. O Vietnã também está sendo bem afetado por essa taxa. Então, o que eu estou dizendo é que, potencialmente, nesse exemplo, porque
o presidente Trump resolveu criar uma super tarifa para o Camboja, que está muito longe do Brasil. Potencialmente, o Camboja vai vender menos, potencialmente ele vai ter menos renda, potencialmente ele compra menos. E ele compra principalmente de quem? Da China. Potencialmente ele vai comprar menos da China. Se potencialmente ele compra menos da China, a China tem menos renda. Você concorda comigo? Agora pensa todos os países que são parceiros comerciais da China que teriam sido afetados ou que seriam afetados por esse tarifaço comprando menos deste país. Isso pode prejudicar, inclusive, a economia chinesa. E a economia chinesa é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, por exemplo, comprando nossas commodities. Então, eu não estou dizendo que há uma relação direta nessa história, né? Porque a economia acaba que se reorganizando. Mas, se nós olharmos os nossos principais parceiros comerciais, eles foram impactados por essa tarifa. O que significa que pode ser que esses parceiros comerciais queiram ofertar mais produtos e serviços para o Brasil, aumentando a oferta aqui, portanto, contribuiria para a queda de preços aqui, mas entraria numa ameaça da nossa indústria. Para além disso, até países que não são parceiros relevantes do Brasil, que tiveram tarifas altas, podem impactar na relação comercial do Brasil com seus principais parceiros comerciais. Porque se a gente pega Camboja, Vietnã e tantos outros países que tiveram essa super tarifa aqui, isso significa necessariamente perda de receita para esses países consumindo menos. Então, sim, isso tende a impactar o Brasil. Claro, mais uma vez, a gente precisa esperar qual que vai ser o rearranjo da economia, qual que vai ser a repercussão disso, qual que vai ser uma eventual retaliação de economias mais fortes, né? Países como Camboja, Laos, Madagascar, que tiveram tarifa, eles não conseguem retalhar os Estados Unidos, dado a sua dependência desse país. E, além disso, ele já tem tarifas muito altas, tá? Como um país que dependem essencialmente de uma indústria ali, tem uma menor relevância no mercado internacional, eles não conseguem retaliar, eles acabam impondo essas tarifas altíssimas aqui, mas dado que o Laos depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem do Laos, então ele não consegue fazer essa retaliação e, no limite, ele é muito prejudicado. E aí, mais uma vez, se ele perde renda, vai afetar a relação comercial dele com outros países que afeta o Brasil, portanto, não é uma relação tão simples assim, tá? E aí, me fizeram uma pergunta que eu achei relevante, inclusive trazer para o vídeo para a gente refletir sobre. E se, em forma de retaliação a essas super tarifas, os principais países do mundo resolvessem sabotar os Estados Unidos? Ou seja, se a União Europeia, a China dissesse assim, olha, ninguém vai comprar mais nada dos Estados Unidos, vamos isolá-los comercialmente. Já que eles querem fazer isso, vamos fazer isso e aí vamos fazer relação com todos os outros países, vou vender para o Brasil, vendo mais barato, vou comprar do Brasil. Como é que essa história ficaria? Então, não é tão simples, sabe por quê? Porque o mundo depende muito do que os Estados Unidos produzem. Eu vou dar só um exemplo para que você possa entender e você pode expandir isso caso queira. Aqui nesse mesmo site, né, que é o Trade Economics, a gente tem aqui as exportações dos Estados Unidos por categoria. No ano de 2024, os Estados Unidos exportaram, fora, claro, que eles produziram e consumiram lá dentro, mas eles exportaram para o mundo 320 bilhões de dólares em combustíveis, minerais, óleos e produtos de destilação. Pergunto, se essa fatia considerável de combustíveis, minerais, óleos e produtos de destilação, se essa fatia considerável ela sai da oferta global, o que você acha que acontece com o preço do combustível no mundo? Percebe que não é tão simples assim, a gente não consegue isolá-los dada a dependência econômica que o mundo tem daquilo que ele produz? Os Estados Unidos, por exemplo, é muito forte no agronegócio. E aí, se o mundo resolve sabotar o agronegócio, a gente vai ter uma perda significativa da oferta, por exemplo, de milho, de soja. E se nós tivermos essa perda significativa de milho, de soja e de proteína animal, sabe qual que é o país que mais produz milho, soja e proteína animal ali concorrendo diretamente com os Estados Unidos? O Brasil. Só que o que acontece? O preço desses produtos no mercado internacional vai subir. Vai ficar mais caro, porque a gente teve uma redução brutal da oferta. E se fica mais caro, vai ficar mais caro aqui também. Então, não é uma relação simples de ser resolvida. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. O ideal é que o Brasil, nesse momento, já que o presidente Trump resolveu não
não colocar uma tarifa tão alta, fica quietinho, tá, Brasil? Fica quieto, vai estreitando relações comerciais com outros países, é importante isso, e sim, vamos absorver mais a produção da China, mas vamos ofertar mais, mas também tomar cuidado com a dependência da China na nossa balança comercial, porque os países hoje que estão sendo brutalmente prejudicados com essa tarifação dos Estados Unidos são os países que dependem muito dos Estados Unidos na sua balança comercial, que é o caso do Camboja, que eu falei para você. O Camboja vai ser muito, muito, muito prejudicado porque ele depende 41% da sua balança comercial de um único país. Então, o ideal seria que o Brasil, sim, fortalecesse as suas relações comerciais com outros países, com a China, com o Japão, com quaisquer outros países, mas também tomar cuidado para não cair numa armadilha da gente estar dependendo muito de um país e se esse país amanhã resolve fazer uma loucura como essa que a gente está assistindo, a gente ser bastante prejudicado. Bom, vamos assistir cenas dos próximos capítulos. Com a informação que a gente tem isso tende a provocar uma inflação nos Estados Unidos. E se provoca inflação nos Estados Unidos, provoca inflação no mundo inteiro. A gente não tem como escapar disso, porque os Estados Unidos precisam subir juro. Se sobe juro, sobe o preço do capital. Se sobe o preço do capital, vai subir juro aqui também. Então, consequência que a gente pode olhar com a informação que a gente tem até agora no médio prazo, provocar inflação nos Estados Unidos, provocar elevação de taxa de juros, portanto, dificultar a nossa redução de taxa de juros aqui, que já está altíssima. E se a gente tem uma taxa de juros alta, é difícil promover o crescimento econômico. Então, há muita água para rolar debaixo dessa história ainda. Vamos aguardar a repercussão, vamos aguardar a maneira como os países trarão algum tipo de retaliação à economia norte-americana e até que ponto o presidente Trump está disposto a ceder. Mas o fato é que me parece que, se tudo der errado, como parece que vai dar errado. E se tudo der certo, como deseja o presidente Trump, também vai dar errado, porque isso tende a provocar inflação nos Estados Unidos de outra forma. Conta aqui pra mim o que você achou dessa tarifaço, o que você achou desse vídeo. Se você tiver uma opinião contrária ou a favor, enfim, seja lá como for, coloca aqui nos comentários. Vai ser muito bom a gente conversar sobre e eu vejo você no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.